que é uma ceia, né? Quando você fala ceia de Natal, o que tem numa ceia, né? Tem pessoas, numa ceia tem comida. Uma ceia, ela acontece normalmente à noite, que é onde as pessoas passam o dia preparando aquilo, né? E à noite se reúnem para comemorar algo especial, né? E é isso, a ceia. E quando a gente fala sobre a ceia do Senhor, a gente tem o pão, tem os elementos da ceia, né? Tem o pão, tem o vinho, certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a ceia, o que nos leva adiante. Vamos começar lendo a Bíblia, né? Que essa é a nossa base, é a base de tudo. Vamos lá? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, 2 segundos para achar. Achou? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vai lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse 21, 1. A gente leu o primeiro livro da Bíblia, agora a gente vai ler o último livro da Bíblia, Apocalipse 21, 1. Diz assim. Vamos lá, Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham se passado, e o mar já não existia. Então a primeira coisa que a gente viu lá em Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. E aqui em Apocalipse 21, 1 está escrito: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. Agora a gente vai lá para o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e é isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Então vamos lá. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de eternidade, certo? Na Bíblia, lá em Gênesis, diz do princípio, depois Apocalipse lá fala sobre que o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, né? Em Êxodo, que Deus mandou Moisés dizer: o eu sou me enviou, o eu sou, o Deus eterno, né? Então, a gente, falando sobre um pouco de eternidade, a eternidade fala sobre um caráter de recomeço. Assim é o nosso Deus. O tempo da eternidade, então, é o dia de hoje. Gente, para Deus não existe fim, não existe início e fim, tá? Travou, Diego, porque eu tinha tirado o carregador daqui e coloquei de volta. Por isso que travou, tá? Mas tá funcionando agora. Então vamos lá, galera. Retomando aqui. Deus, ele é um Deus eterno. Então não adianta você falar assim: quando eu for pra eternidade, tal coisa vai acontecer, né? A eternidade, a nossa eternidade é hoje, é agora, acontece hoje, não parou de acontecer, né? Só me dá um ok aí se tá travando, se tá tudo certo, vocês estão conseguindo me acompanhar, tá com delay ou não? Vamos lá. Esse é o caráter da ceia do Senhor. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Opa. 1 Coríntios 11, 25 e 26.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente falou sobre a ceia, o que seria uma ceia. A gente falou sobre os elementos que existem na ceia, o pão e o vinho. E aqui Jesus fala, né, sobre a ceia, sobre o cálice, que é a aliança do sangue de Jesus. E ele fala sempre pra gente beber e comer em memória dele. E pra gente fazer isso até que o Senhor volte, até que ele venha. Esse é o caráter da ceia. A nossa eternidade, ela não vai começar. Nós fomos criados por Deus e nós somos eternos. Então esse é o caráter da ceia do Senhor. A ceia fala sobre morte, o hoje, o morrer hoje, e da volta de Jesus, o amanhã. Então a comunhão e o testemunho da eternidade. Então, a ceia nada mais é do que comunhão, aquilo que a gente falou no início. A ceia é comunhão. Olá, tudo bem? E a ceia fala de morte e fala de ressurreição ao mesmo tempo. Então, a ceia fala sobre eternidade. Correto? Estão me acompanhando até aí? Manda um oi aí, galera. Beleza? Vamos lá. Para uma vida com Deus na terra, eu preciso estar ligado a Cristo, pois aí estarei ligado com a eternidade. Gente, falando de eternidade, se você não estiver conectado com Cristo, você não está conectado com a eternidade, você não está conectado com o reino de Deus. Simples assim, puro e simples. Puro e simples. Se você quer estar conectado com a eternidade, conecte-se com Jesus. Vamos abrir lá em Gálatas agora. Abre comigo aí, Gálatas 2:20. Gálatas é antes de Efésios 2:20. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a nossa vida, ela não tem que ser baseada nas coisas desse mundo, ok? A nossa vida, ela tem que ser baseada nas coisas eternas, em Jesus. É isso que nos mantém conectados com Deus, é isso que nos mantém conectados com a eternidade, é isso que nos traz a morte da carne e gera a vida. Traz a morte da morte, porque Jesus venceu a morte, e gera a vida eterna e nos conecta de novo com Deus. Beleza? Vamos seguir aqui. Como a nossa vida aqui na Terra é finita, ou seja, ela é passageira, o mais parecido com a eternidade é caminhar adiante. Vamos entender isso aqui. Vamos ler Filipenses 3:13. A gente leu Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios, depois de Efésios vem Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim. Vamos lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E depois fala, prossigo para o alvo. Então, não adianta você falar assim, pô, eu aceitei a Jesus, eu amo a Deus, eu sigo a Jesus, eu tenho a eternidade. Não. A maneira que você vai estar conectado à eternidade é
prosseguindo para o alvo. Quem é nosso alvo? É Jesus. Então, você aceitou a Jesus, você segue a Jesus, você tem que viver como Jesus viveria, você tem que amar como Jesus amaria, você tem que falar como Jesus falaria e prosseguir para o alvo, prosseguir, ir em frente, porque como a nossa vida aqui é finita nessa terra, às vezes a gente não consegue se conectar com as coisas eternas, a gente se perde no meio do caminho. Então, o segredo é se manter adiante, prosseguindo para o alvo, beleza? Vamos seguir, galera, vamos lá. Apesar da nossa postura de ir adiante, o controle não é nosso. Então vamos ler lá Mateus 6:34. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6, vamos lá, versículo 34, correto? Vamos ler. 30 e... Tá errada essa referência aqui. Eu não anotei certo, galera. Vou para a próxima referência, tá? Vou prosseguir e depois eu vou achar a referência para vocês. Anotei errado, desculpa. Apesar da nossa postura ser de ir adiante, o controle não é nosso. Vamos voltar lá em Filipenses 3:13? Pra gente não perder tempo, depois eu coloco a referência correta, tá? Vamos lá, Filipenses 3:13, que eu vou ler o 14 pra gente entender. 13. Vamos lá. Eu vou ler desde o 12, tá? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, Deus ele vai esclarecer tudo, falando dessa parte aqui, que a gente não tem controle, né? A nossa postura, ela deve ser de ir adiante, de seguir adiante sempre, tá? Mas a gente não tem controle sobre todas as coisas. Quem tem controle sobre todas as coisas é Deus. É Ele que tem controle de tudo. Então, aquilo que a gente não entender, Deus vai esclarecer, Deus vai trazer à luz. Então, basta a gente estar conectado com o Espírito Santo, conectado com a presença de Deus, conectado com o reino. É isso que nos conecta, é isso que nos faz viver a eternidade hoje. A eternidade, ela não começa quando você morre. A eternidade, ela começa quando você morre para sua carne e vive para Cristo. Ou seja, ela está acontecendo hoje. Vamos lá. Como ir adiante na certeza que vai dar certo? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você tem 30 segundos para me responder. Escreve para mim. Mateus, Kézia, Augusto, quem mais está aí? Diego, Ana Clara. Responde aí, Jones. Responde para mim. Como ir adiante na certeza que vai dar certo? Tá, você falou até agora aí que eu tenho que prosseguir para o alvo, que eu tenho que ir adiante. Mas como que eu vou ter certeza de que isso vai dar certo? Escreve aí o que você pensa sobre isso. E também outra pergunta: qual a garantia que temos de que isso vai dar certo, né? Mateus respondeu: não sei, sei que não é fácil, mas vou prosseguir em busca do alvo. Muito bem. Gente, as tentações vão vir, as provações vão acontecer e acontecem o tempo todo. Mas quando a gente está conectado com Jesus, as coisas são leves, sabe? Literalmente. O jugo é suave, o fardo é leve.
não é pesado, nada se torna pesado quando a gente está com Cristo, porque a gente passa por toda a prova que acontece literalmente dando glória a Deus, sabe, crescendo. O Augusto respondeu: buscar sempre estar com gente de convívio. É verdade, Augusto, quando a gente está com pessoas que buscam o reino, a gente fica mais parecido com o rei, não é verdade? E naquele livro que... acho que o livro não tá aqui não, tá lá em cima, não tá aqui, eu queria mostrar pra vocês. Aquele livro Sou Nós, que a gente comprou lá em São Paulo, fala sobre isso. Deus, ele não age sozinho em alguém. Nós não somos igreja sendo uma pessoa só, né? A gente precisa um do outro. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem não foi feito para andar sozinho. Então a gente precisa andar com pessoas que buscam ser parecidas com o rei. Diego respondeu: porque Deus prometeu que estaria conosco o tempo todo, por isso sei que vai dar certo. Beleza, Diego, essa é a certeza. Deus prometeu, vai estar com você, vai estar comigo o tempo todo. Kézia, relacionamento com Jesus, o Espírito te dá certeza. É verdade. Eu tenho uma coisa muito certa na minha vida. Quando eu faço algo ou planejo algo e aquilo me dá paz, eu sei que é de Deus. Quando não me dá paz, eu sei que não é de Deus, né? E se o Espírito de Deus está ali em concordância, está ali à frente de tudo, vai dar certo. Mas você só vai saber isso, só vai ter essa conexão com o relacionamento, porque Deus é uma pessoa. Então a gente precisa cuidar dessa pessoa, desse relacionamento. A Keké falou também: estar em comunhão com os de Cristo, assim como Augusto falou, né? Ter comunhão, estar em comunhão. Por isso a gente está falando sobre ceia hoje. Ceia é comunhão. A ceia não é para ser tomada sozinha, lembrar que Jesus se sacrificou e tal, que deu a vida por mim. Ele deu a vida por nós, eu e você. Nós temos importância juntos. Diego, todos os planos de Deus são no coletivo e não no individual. Só desistimos... o Mateus falou: se desistimos, o não já está certo. É verdade. Só tem o sim quem não desiste. Augusto, vigiar sempre para não cair em tentações. A vontade da carne é grande. É verdade. Mas, quando o nosso espírito está forte, a carne perde. Isso é fato. Mateus, se prosseguirmos, eu creio que há promessas de Deus que serão cumpridas em nossas vidas. É verdade. A promessa de Deus nunca falha, tá? Isso é real. Se Deus prometeu alguma coisa pra você, se existe promessa aqui, ó, na palavra de Deus, vai se cumprir. Se você segue os princípios de Deus, você vai ver literalmente tudo se cumprir na tua vida. Vamos lá, galera. Nosso papel é ir adiante, como a gente tem falado aqui. Voltando lá no estudo. O nosso papel é ir adiante e colocar a vida nas mãos de Deus. Esse é o nosso único papel. A gente não precisa atuar em outro papel. Não precisa fazer nada mirabolante. É só entregar tudo nas mãos de Deus. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar. Vamos lá em Jeremias. Antes de Lamentações. Jeremias 29. Abre aí comigo, acompanha que tu tem uma Bíblia. Se tu não tiver Bíblia em casa, você tem na internet, então acompanha. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: 10, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Gente, Deus, Ele não promete coisas que vão desgraçar a sua vida. Deus, Ele não promete desgraça. Deus só promete aquilo que é bom. Nós que ficamos cegos, nos distanciamos de Deus e queremos o que é mal, porque Deus não promete nada mal. Deus só não pode vir. Olha, presta atenção. Deus é amor. Não pode vir nada de ruim de Deus, entende? Então, Ele só quer para nós o que é bom, e Ele sabe o plano que tem a nosso respeito. Ele sabe o plano que tem a seu respeito, e Ele cumpre a palavra dele. Agora vamos ler lá em Isaías 43. Então, antes de Jeremias tem Isaías, e a gente vai ler Isaías 43, versículos 18 e 19, dizem assim. 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Então, mais uma coisa. Vamos lá. Eu quero que você pense em uma coisa ruim que aconteceu com você esse ano. Pensa em uma coisa ruim que aconteceu. Se quiser compartilhar, compartilha. Aqui, escreve. Se não quiser compartilhar, não precisa. Eu só quero que você pense nessa coisa agora. Uma coisa ruim, uma frustração, uma perda, algo que pode ter te paralisado, tá? Algo que te fez mal. Quero que você pense nessa coisa ruim. Pensou? Vamos ler. 43:18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Agora eu vou fazer outra reflexão. Pensou na coisa ruim que aconteceu? Uma coisa ruim que aconteceu esse ano com você? Agora pensa em uma coisa boa. Pensa em uma coisa boa que aconteceu com você esse ano. Uma realização, um relacionamento, uma bênção, uma possibilidade, uma oportunidade que aconteceu com você esse ano. Pensa. E eu vou ler de novo Isaías 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Então, se você ficou desempregado, se você perdeu um ente querido, se você ganhou uma promoção, se você começou um relacionamento que te agrega muito, são coisas ruins que aconteceram, que eu citei aqui, e coisas boas, certo? Deixa no passado, porque passou. O que foi ruim passou e o que foi bom passou. E você tem que viver aquilo que Deus tem para você hoje. Porque o que ainda existe dentro de você vai frutificar. Então deixa o que é ruim no passado. E aquilo que foi bom também para você, deixa no passado, aquilo que já aconteceu. Porque tem pessoas que vivem, eu ganhei uma coisa, um presente, eu me relacionei com uma pessoa, foi muito bom, essa pessoa era maravilhosa pra mim, mas essa pessoa foi embora, seu relacionamento acabou, era bom, mas acabou. E aí, você vai ficar toda hora remoendo isso, essa coisa boa que não acontece mais? Deixa no passado, segue adiante. Vamos seguir adiante aqui. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos nos ermos. Então aquele lugar desconhecido, aquele lugar pacato, onde você ainda não conseguiu ver possibilidades, aquela coisa que você estava com expectativa de acontecer,
Deus vai fazer acontecer. Não vivam no passado. Olhem para frente, prossigam para o alvo. O que aconteceu de bom foi bom, mas tem muito mais coisa para você na frente. O que aconteceu de ruim, serviu para você de experiência. Foi um momento muito difícil, talvez, de frustração, mas que te amadureceu. Deixa no passado também. Segue adiante, prossiga para o alvo. Amém? Vamos ler lá o que aconteceu. O Augusto falou uma coisa ruim que aconteceu com o Augusto. Ele ficou desempregado por 11 meses. Por 11 meses. Imagino que deva ser difícil, porque as contas não param de chegar, você tem expectativas, você tem planos e parece que as coisas não acontecem, né? Mas depois o Augusto falou, fui contratado para trabalhar agora no final do ano. Graças a Deus, Deus é muito bom, Deus não nos desampara. Mateus não conseguiram emprego na área que eu estudei. Mateus, ele não tinha conseguido emprego na área que ele estudou. Foi uma coisa ruim que aconteceu com ele. E uma coisa boa, ele fechou um negócio na sexta-feira. Isso aí, Mateus. Batalhou o ano inteiro. E eu acompanho o Mateus, né? E assim, muitas coisas aconteceram na vida do Mateus esse ano. Muitas mesmo. E em todas as áreas da vida dele, eu acho. Né, Mateus? Ou quase todas as áreas, né? Muitas transformações. E ele sempre tá seguindo adiante, e é isso aí, é exatamente isso. Vamos lá, ruim, que é não ter conseguido um estágio ainda, é verdade, a gente tem lutado em oração com a Kézia e a Kézia tem buscado estágio e ela ainda não conseguiu. E uma coisa boa que aconteceu, ela foi pro Dizascope, lá em São Paulo, na conferência com a gente, foi maravilhoso. E ela conseguiu um estágio, um trabalho temporário, onde ela adquiriu muita experiência, né, Kézia? Conseguiu pagar em dia os cursos que ela queria fazer, né? Então, o não conseguir um estágio ainda não impediu ela de fazer os cursos que ela queria. Ela conseguiu um trabalho temporário, onde ela aprendeu muito e ela conseguiu pagar os cursos que ela queria. O Augusto falou, levo comigo a frase que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. É verdade, Augusto, Ele é bom o tempo todo, é verdade. Vamos seguir lá pro final, galera. Então, diante de tudo isso, o que a gente vai fazer hoje? Quais são os passos que a gente tem que ter? 1. Planejar e sujeitar nossos planos a Deus. Então, você costuma planejar a sua vida, os seus alvos, as suas metas? Coloca no papel, senta esses últimos dias do ano, coloca seus desejos para agora, os desejos que tudo que você tem desejado, não só para o dia de hoje, quanto para 1 ano, 2 anos, não importa, né? Planeja, senta para planejar a sua vida e sujeita tudo isso nas mãos de Deus, porque os planos dele são perfeitos e as portas certas vão se abrir, tenha certeza disso. Provérbios 16:1. Abre lá em Provérbios 16:1, depois de Salmos. Tá acabando já, hein? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, você pode fazer planos, né? O Mateus colocou aqui. Fazer planos também é ter fé. É verdade. Às vezes a gente tem um bloqueio de não planejar as coisas, porque parecem que as coisas não vão se realizar. Mas quando você coloca no papel, ou coloca aquilo para você visualizar, ou guarda aquilo, grava no teu coração e na tua mente, isso enche o seu coração de fé. E a gente pode fazer todos os planos.
mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, às vezes, o seu plano, ele não é que ele não vai dar certo. A forma com que você enxergava, a forma pequena, porque Deus enxerga muito maior, ela não vai acontecer, porque Deus tem algo muito maior para você, né? E aquilo que parecia impossível, Deus faz acontecer, porque para Deus tudo é possível. Afinar nosso caráter com Deus. Provérbios 16, versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor avalia o espírito. E é aquilo que eu tava falando, né? Às vezes a gente faz um plano e acha que, isso aqui, tá fera. Esse plano aqui, esse projeto que eu montei, não há outro igual, né? Esse aqui, eu sou o cara, esse projeto vai acontecer assim, 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 assim. Só que Deus, ele não tá só interessado, Deus não é Papai Noel, ele é Pai. E ele não tá interessado em você realizar um sonho medíocre, um sonhozinho medíocre. Ele tá interessado, lembra, na eternidade? Ele tá interessado nisso. Ele tá interessado na sua vida. A sua vida não se resume a uma pequena coisa. E Deus, ele vai moldar o seu caráter se você planejar e sujeitar. Se você planejar e sujeitar os seus planos, os seus sonhos, as suas metas para Deus. E você não vai se frustrar quando alguma coisa não acontecer. Você vai, né? Eu sei que quando alguma coisa não acontece da forma que a gente planejou, a gente, até bate uma angústia no coração, mas você tem tanta clareza quando você entrega nas mãos de Deus, que você, caramba, isso aqui não aconteceu, mas Deus tem feito tanta coisa dentro do meu coração, e Deus tem uma resposta melhor do que aquela que você esperava. E por último, galera, buscar a bênção de Deus para os nossos sonhos. Então, primeiro, planeje-se e sujeite os seus planos a Deus. Segundo, procure afinar o seu caráter, afinar o seu caráter com Deus, né? E terceiro, buscar a bênção de Deus para os nossos sonhos. Orar mesmo, orar, colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu quero isso, 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 isso. Eu tenho um sonho disso, 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 disso. Abençoa os meus sonhos. Me abençoa, Deus. Abre as portas do céu, me abençoa. Abençoa os meus sonhos, os meus planos. Provérbios 16, versículo 3. Então a gente leu o 1, o 2 e agora o 3 para fechar. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, consagre a Deus tudo o que você faz. Porque a gente tem mania de querer muito alguma coisa, né? Sonhar coisas e não colocar diante de Deus. E simplesmente ignorar Deus. E depois, quando as coisas não acontecem, ou talvez não aconteçam da forma que a gente queria, a gente culpa Deus. É meio estranho isso, né? É meio estranho porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse papel aqui, vou deixar ele cair no chão. Caiu, tá lá no chão, certo? Não tem ninguém aqui na minha casa agora. Meu marido tá chegando, meus amigos estão chegando. Só tô eu aqui. Eu excluí todo mundo dessa cena aqui. Não tem ninguém nessa cena, absolutamente ninguém. Eu joguei papel no chão. Mas quando alguém entrar por essa porta, eu vou falar assim: a culpa é sua pelo meu papel ter caído no chão. Tem sentido isso, cara? Faz sentido isso que eu fiz? Não faz sentido. Entende? Então a gente faz planos, a gente toma atitudes sem colocar Deus, sem pedir para que Deus abençoe, sem consagrar Deus, e depois quer jogar na conta de Deus as coisas que acontecem ou que não acontecem. Então consagre tudo que você tem a Deus, porque esse é o melhor. Eu digo por mim, várias coisas aconteceram esse ano na minha vida, meus relacionamentos, meu casamento,
meus estudos, né? Novas possibilidades de trabalho. E quando uma porta se fechou, ou algumas portas se fecharam, né? Claro que você fica assim, poxa, por que isso não tá acontecendo? Por que tá tendo essa resistência? Mas eu digo por mim, nunca no meu coração eu pensei em desistir. Porque a promessa de Deus nunca falha, é aquilo que a gente leu lá no início, prossiga para o alvo, seja persistente, consagre ao Senhor. Peça que o Senhor abençoe seus sonhos e tudo ocorrerá bem, tudo vai funcionar, porque Ele tem um propósito para tudo. É isso aí, galera. É isso que eu tinha para falar para vocês. Quero desejar a vocês um Feliz Natal. Que essa célula de hoje, esse estudo de hoje sirva para a gente refletir bastante sobre a eternidade. Vou só recapitular aqui rápido. A eternidade não é amanhã, a eternidade é hoje. A gente falou sobre ceia, que fala sobre a morte e ressurreição. Então, quando a gente renasce, né, e aceita Jesus e entrega a nossa vida a Jesus e busca viver como Jesus e com Jesus, a gente renasce. Esse renascimento já é a eternidade. Então a eternidade ela está acontecendo hoje, né? E que nós possamos viver essa eternidade não sozinhos, porque você não foi chamado para viver sozinho, você foi chamado para viver conosco, né? Nós fomos chamados para viver juntos. E que a gente faça planos, sujeite os planos a Deus, que a gente busque em Deus o nosso caráter ser moldado e que a gente busque a bênção de Deus para todas as coisas, porque tudo vai correr bem, absolutamente tudo. Grande beijo, Feliz Natal para vocês, para a família de vocês, Metanoia, é nóis, obrigada galera que compareceu e compartilha aí com seus amigos, compartilhe no grupo, e é isso galera, valeu, boa noite, tchau, tchau.